Bom sábado, irmãos e irmãs. Esqueceram de levar o passador que estava aqui em cima. Ah, está aí? Tá. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Querido Pai, nós agora vamos abrir o livro mais importante que existe, um livro decisivo, capaz de mudar a nossa maneira de pensar e o nosso destino, que é a Tua Palavra. Somos pecadores, temos dificuldades de entender a Tua Palavra sem a Tua direção. Por isso, nesse momento, suplicamos que ao refletir sobre a mensagem desta manhã, que se encontra na sua palavra, o teu bom e santo Espírito, que tem estado aqui nesta igreja tantas e tantas vezes, mais uma vez, se mova no nosso meio, ilumine a mente de cada um de nós e nos capacite a entender este assunto de acordo com o entendimento dos céus. Rogamos também uma bênção especial para todas as crianças nesse seu dia, em nome e por amor de Jesus. Amém. O tema dessa manhã é: a fé enxerga o que os olhos não podem ver. No mês de julho de 2019 agora, foi celebrado os 50 anos da missão espacial da Apollo 11. Nessa missão espacial de pleno sucesso, pela primeira vez, um ser humano, o astronauta Neil Armstrong, alunizou e pisou na Lua. Alunizou porque não é terra, se fosse terra era aterrissou. Como foi na Lua, alunizou e pisou na Lua. Buzz Aldrin foi o segundo a pisar na Lua. E foi o primeiro a celebrar uma santa ceia dentro do módulo lunar. Michael Collins ficou no módulo espacial que orbitava sobre a Lua, aguardando o retorno dos dois astronautas companheiros de missão. Foi um acontecimento extraordinário. O mundo todo acompanhou e se emocionou quando Neil Armstrong, ao pisar na Lua, disse aquela célebre frase: "Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." Eu era ainda um meninão, recém-saído do curso primário, entrando no curso ginasial, aprendendo a usar calça comprida. Porque naquele tempo, quando você entrava no ginasial, você tinha que usar calça comprida. Os 3 astronautas, ao retornarem, eles fizeram palestras em inúmeras igrejas, testemunhando que a fé deles, a espiritualidade deles e a crença no livro de Gênesis se fortaleceram sobremaneira depois dessa experiência, e que as suas vidas cristãs se solidificaram após a viagem até a Lua. Neil Armstrong ficou famoso e ele foi conhecer as terras bíblicas. Apesar de famoso, Neil Armstrong era muito discreto. E quando se encontrava em Jerusalém, foi entrevistado
e declarou que valorizava muito mais estar andando onde Jesus andou do que ter caminhado na lua. Vocês não são desse tempo, não tiveram o privilégio de, como eu, assistir essa saga, mas se você quiser saber como é que foi, você pode conseguir o filme O Primeiro Homem. Foi produzido agora este ano, produzido pelo grande diretor Steven Spielberg, e ele retrata muito bem o que foi essa saga da Apolo 11. A palavra de Deus também traz a experiência de um ser humano que ultrapassou o espaço sideral. Trata-se do apóstolo Paulo. E ele descreve essa sua experiência, e eu convido você a abrir a sua Bíblia na epístola dirigida aos Coríntios, 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, que provavelmente pode ter sido a quarta escrita, porque duas se perderam, capítulo 12 de 2 Coríntios. Eu vou ler aqui, nessa nova versão transformadora, que é uma nova versão da Bíblia, porque ela ajuda a ter uma melhor compreensão do texto. Diz ali o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 4. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo, tratando-se dele, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Paulo fala aí da sua experiência de ter ido numa visão até o terceiro céu. A Bíblia divide o céu em três escalões. O céu sideral, que é o céu atmosférico, aliás, que é esse céu onde ficam as nuvens aí, e que você que já andou de avião, você consegue enxergar pela janelinha do avião aquelas nuvens que parecem algodão doce. Depois tem o céu sideral, onde ficam as galáxias, os planetas, os satélites. E finalmente a Bíblia fala do terceiro céu, onde fica o trono de Deus. Quando que o apóstolo Paulo teve essa experiência extraordinária de caminhar pelo céu sideral e chegar até o trono de Deus? Tudo indica que foi na experiência relatada por ele, na sua primeira epístola escrita, que foi a epístola aos Gálatas. No capítulo 1, versículo 12 da sua epístola aos Gálatas, Paulo descreve que recebeu o evangelho não de homens, mas do próprio Cristo Jesus. O que ele está dando a entender? Que ele teve uma explicação a respeito do plano da salvação do próprio Cristo. Quando foi isso? Tudo indica, na mesma epístola de Gálatas, no capítulo 1, versículos 17 e 18, que foi por ocasião do seu retiro espiritual por 3 anos lá na Arábia. Ali, pode ser que provavelmente ele tenha tido essa experiência. O que me chama a atenção, o que me destaca, o que eu acho interessante, é que apesar da experiência fantástica e extraordinária que o apóstolo teve com Jesus, havia coisas que Paulo não entendia plenamente. Pensa comigo, como é possível um homem que foi até
terceiro céu e dizer que tem coisas que ele não entendia? Paulo foi e continua sendo o maior teólogo do cristianismo. Ele sistematizou a fé cristã. Ele, meus irmãos e irmãs, foi capaz de preparar a igreja cristã primitiva para receber os diferentes, que eram os gentios. E ele o fez sem que a igreja cristã primitiva perdesse a sua identidade. Ele fez algo extraordinário, que nós, líderes atuais da igreja, não estamos conseguindo realizar, viu? Nós não conseguimos ter essa capacidade ainda do apóstolo Paulo, e por algumas atitudes nossas como líderes, nós corremos o risco de até perder a identidade adventista na nossa geração. No entanto, mesmo sendo um homem extraordinário, havia coisas que Paulo não compreendia como funcionava. E uma delas, ele descreve no livro de Romanos. A epístola aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 57 depois de Cristo, por ocasião da sua terceira viagem missionária, quando o apóstolo se encontrava em Corinto. Como é que você sabe, Jama? O próprio Paulo descreve isso no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 1 e 2, quando ele esclarece que a portadora da epístola que ele havia escrito para ser levada até Roma era a irmã Febe, e que ela residia em Cencreia, um porto da grande Corinto. Como é que era a Roma daquele tempo? Um arqueólogo trabalhou 36 anos para tentar reproduzir a cidade de Roma, antiga capital do Império Romano, na época do Novo Testamento. Olha o trabalho que ele teve, 36 anos, e o Império Romano naquela época era um império extraordinário. Ele se expandiu com Júlio César e atingiu o auge com César Augusto. É por isso que no nosso calendário nós temos 2 meses, julho, em homenagem a Júlio César, e agosto, em homenagem a César Augusto. Já nessa época, Roma, a capital do Império Romano, tinha cerca de quase 2 milhões de habitantes. Muita gente. Se você se comparar com 2.000 anos depois, hoje, Roma tem cerca de 3 milhões de habitantes. Vejam que ela não aumentou muito, não, comparado com aquilo que ela era na época do período do Império Romano. Nessa cidade existia a comunidade cristã, cuja origem é um mistério. Quem poderia ter levado o cristianismo até Roma? Quem? Paulo nunca tinha ido até lá. Um dos motivos dele ter escrito a epístola aos Romanos era para avisar a comunidade, lá a comunidade cristã de Roma, que ele iria para lá pela primeira vez com o objetivo de pregar o evangelho na Espanha, e que ele esperava que Roma servisse de base missionária para a evangelização das terras espanholas. O apóstolo Pedro esteve em Roma, mas depois que a igreja já existia. Atos capítulo 2 traz uma possível informação da origem da igreja de Roma. Ali no capítulo 2, dos versículos 9 ao 11, é descrito o fenômeno do Pentecostes e a grossolalia, ou grossolalia, como alguns dizem, que foi a famosa manifestação dos dons de línguas. E Lucas descreve que havia em Jerusalém, por ocasião do episódio do Pentecostes e do dom de línguas,
judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ele cita as nações. Ele fala dos partos, dos medos, dos elamitas, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, Cirene, e acrescenta, visitantes de Roma. Alguns estudiosos chegam a cogitar que entre esses visitantes de Roma estava Áquila e Priscila, e que provavelmente ou possivelmente eles ouviram a pregação no Pentecostes, se converteram e levaram a mensagem do cristianismo até Roma. Mas a Bíblia não diz nada, o Espírito de profecia também não confirma. Há um detalhe importante que seria necessário nós destacarmos aqui. A palavra igreja no Novo Testamento, eclésia, nunca se refere a um edifício. Nós temos esse costume de achar que igreja é um edifício. A sua origem não tem nada a ver com isso. A palavra igreja no Novo Testamento se refere à comunidade de crentes formados por cristãos que se reuniam nas casas dos irmãos e não passavam de cerca de 60 pessoas. Não se tem registro de congregações cristãs nessa época com mais de 60 pessoas. As grandes igrejas, irmãos e irmãs, começaram a ser construídas pelo imperador Constantino, que oficializou a igreja cristã como a igreja do Império Romano. E lá no ano 324, Constantino inaugurou a Basílica de São João Latrão, em Roma, com capacidade para 3.000 fiéis. E dali em diante, além das basílicas, vieram as catedrais e as grandes igrejas. É interessante que o livro de Romanos foi a base para a reforma protestante. E como diz a senhora White, nós da Igreja Adventista somos a continuação da reforma. E aprendemos muito com o estudo desse livro. Porém, pastor Eduardo Ruet, continuamos ainda com a construção de grandes edifícios, né? Esse vício lá de Constantino, a igreja ainda continua. Um dos grandes capítulos do livro de Romanos é o capítulo 8. Ele é considerado por alguns teólogos famosos, destacados, como sendo o mais importante de todos os capítulos da Bíblia. Nesse capítulo 8, Paulo se aprofunda na explicação da doutrina da justificação pela fé. Diz ainda que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e desenvolve com muita propriedade a obra do Espírito Santo em nós e por nós. E conclui dizendo que nada nos pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas no versículo 26, como está ali, Paulo faz uma afirmação surpreendente. Ele diz: também o Espírito, falando a respeito da obra do Espírito Santo em nós e por nós, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E eu fiquei pensando, não sabemos orar como convém? E não me considerem arrogante, por favor, eu não estou querendo aqui ensinar teologia para vocês, mas eu preciso falar isso. No texto original, esse verbo, não sabemos orar, está no tempo ariosto, que significa que envolve passado, presente e futuro. Vocês entenderam? O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava dizendo que a gente não sabia orar como convém, que a gente não sabe orar como convém e que não saberemos orar como convém.
Paulo não disse, os pagãos não sabem orar como convém. Paulo não disse, vocês romanos não sabem orar como convém. Paulo não falou, alguns de nós não sabem orar como convém. Paulo se incluiu, nós não sabemos orar como convém. E pelo tempo do verbo eu posso dizer para vocês que nós não sabemos e continuamos sem saber orar como convém. Por quê? Porque nós não conseguimos ver tudo. Nós passamos por situações na vida que nós não compreendemos plenamente a questão. Já o nosso Deus, Ele sabe tudo sobre todos ao mesmo tempo. Deus sabe tudo sobre o presente, sabe tudo sobre o passado e sabe tudo sobre todo o futuro. E é por isso que Ele sabe o que é melhor para nós. As pessoas incrédulas, os descrentes, não oram. Eles tentam resolver os seus problemas sem Deus. Basta você assistir os filmes aí, né? Os personagens dos filmes passam por situações difíceis e não buscam a solução em Deus. Você já viu o Homem-Aranha orar? O Batman, Capitão América, Mulher Maravilha, o Super-Homem, etc, etc. Já viu? Já viram eles fazendo alguma oração? Não, eles resolvem o problema do seu jeito. E você? Como você faz? Você lembra-se de Deus? Tem o costume de orar? A maioria de nós que oramos, só sabemos pedir. Haja visto o culto de quarta-feira, né? Que tragédia. Nós só sabemos pedir e mais nada. E tem alguns que fazem pior do que isso. Só pedem coisas. Nessa semana, você reservou algum tempo para orar? Só você e Deus? Abriu o seu coração a Deus? Teve uma conversa pessoal com Ele? O Sr. White, no livro Grande Conflito, e eu quero dizer para vocês que a doutrina mais importante da Bíblia e da Igreja Adventista é a doutrina do grande conflito, viu, gente? Se a gente não entender a doutrina do grande conflito, todas as demais doutrinas não têm sentido, não têm significado. Nós estamos no meio de um grande conflito, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Nós estamos envolvidos. Os anjos disputam as nossas a influência sobre nós, palmo a palmo. Aqui é o mundo natural, mas pela fé você sabe que existe um mundo sobrenatural. E olha o que ela diz. Faz parte do plano de Deus, está nos planos de Deus, conceder-nos em resposta à oração de fé, aquilo que Ele não outorgaria se não o pedíssemos assim. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, que Deus só dá se você pedir com oração de fé. Tem orado? Eu estou chegando à conclusão que nós, na verdade, não sabemos orar como convém. E nem sabemos como a oração funciona, né? Vamos ver alguns exemplos bíblicos de pedidos de oração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 de Marcos. Você conhece essa história, mas nós vamos ler os primeiros 20 versículos do capítulo 5 de Marcos. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, tá? Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro.
Esse homem morava entre as cavernas, usada como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu a seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture, pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muito de nós dentro deste homem. Legião Romana tinha no mínimo 3.000 soldados, fora os soldados a cavalo. Mas eu não sei se tinha 3.000 demônios nesse homem aí, porque Satanás é muito mentiroso, sabe? Não dá para acreditar nele. Portanto, não significa que fossem 3.000 demônios que estavam ali. Que era mais do que um, isso é certo. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia ali uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram o acontecimento contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, na sua versão está aí Decápolis, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Eu li esse texto e fiquei incomodado. Primeiro, 2 pedidos dos demônios. Deixa a gente aqui mesmo, Jesus. E rogaram. E se possível, manda nos porcos, a gente entrar nos porcos. Jesus, tá bom, tá bem, pode ficar por aqui, pode entrar nos porcos. Aí vieram os donos dos porcos e os cidadãos que estavam com eles. Jesus, você pode ir embora daqui? Você está trazendo prejuízo para nós. Nós não queremos você aqui. E qual foi a resposta de Jesus? Tá bom, fui. Quer que eu vá embora? Eu vou. Aí o ex-endemoniado, um filho de Deus, suplicou: deixa-me acompanhá-lo, quero ser o seu discípulo. Jesus chega e diz: não, fico por aqui mesmo. Você entende essas respostas da oração de Jesus? Atende os demônios 2 vezes, atende os cidadãos para ele ir embora, e não atende um filho de Deus que queria segui-lo, ser seu discípulo. Bom, graças a Deus nós temos o espírito de profecia,
E o Espírito de Profecia nos ajuda a entender esse episódio. O que nós sabemos a respeito desse episódio com o Espírito de Profecia? Primeiro, que esse endemoniado, num momento de lucidez, pediu para Deus para ser liberto. E naquele único momento, a sua oração foi atendida e Jesus atravessou todo o mar da Galileia para ir ao encontro desse homem e libertá-lo. Segundo, o fato de Jesus não ter permitido que o ex-endemoniado o acompanhasse, porque ele anteviu o resultado do testemunho do endemoniado. Algum tempo depois, Jesus voltou para a região de Decápolis com os seus discípulos, e muitos se converteram, muitos foram curados, foram libertos, por causa do testemunho do Gerazeno. Terceiro, Jesus mostrou aos discípulos a situação que Satanás provoca de degradação no ser humano quando o ser humano o permite. Quarto, isso é uma lição para nós, para mim, para você. Porcos não podem ter mais valor do que gente, né? Porcos não podem ter mais valor do que ser humano. Ou seja, gente, o nosso negócio é salvar gente e não se preocupar com lucro e vantagem, né? Vamos a um outro episódio. Vou falar um pouco sobre o episódio da família Herodes. A família Herodes era uma família que dominava a Palestina na época do Novo Testamento. Tudo gente que não prestava, viu? Gente que não valia nada. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Você pode ver aqui que nós temos, né, o primeiro e depois os sucessores, só gente de índole ruim. Atos capítulo 12, versículos 1 ao 11. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois, lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levanta-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se, calça sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro, o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus me planejavam fazer. A igreja orou por Tiago? Sim ou não? O que vocês acham? Orou também fervorosamente como orou por Pedro? Sim ou não? Pergunta:
por que Pedro foi liberto e Tiago não? Por que Deus livrou Pedro e deixou Tiago ser morto? Afinal, como diz o Novo Testamento, Jesus tinha um grupo especial de discípulos, que eram 70. Dentre os 70, ele se relacionou 12. E dentre os 12, tinham 3 que eram íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Por que ele permitiu a libertação de Pedro e João não? E Tiago não? Sabe me responder? Eu também não sei. Não sei te responder. Pesquisei no Espírito de Profecia, também não achei. Tem coisa que a gente não entende. O que eu sei e posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que em boa parte dos 150 salmos catalogados na sua Bíblia, nós encontramos homens de fé perplexos por certas situações que eles não entendem. Se você abrir lá o Salmo 10, que é um salmo anônimo, o salmista clama o seguinte: por que estás longe, Senhor? Por que te escondes? Você já não fez esse tipo de oração alguma vez? Não pareceu para você que Deus estava longe? O Salmo 12, composto por Davi clama por socorro. Ele diz: salva-nos, Senhor, porque está dando tudo errado. E se você tiver a curiosidade de ler os salmos, você vai ver que uma boa parte dos salmos tem a expressão: por que, Senhor? Por que eles fazem essa súplica, essa interrogação, esse pedido para Deus? Porque nós não sabemos orar como convém e não entendemos bem como a oração funciona. A senhora White, em 3 de janeiro de 1906, ela publicou um artigo na revista Sign of Times, Sinal dos Tempos, e ela deixou algo assim que nos consola nesse momento. Ela disse o seguinte: na vida futura, compreenderemos as coisas que aqui nos deixaram em grande perplexidade. No final, meus irmãos e irmãs, nós entenderemos e saberemos o que não podemos compreender agora. Mas e aí, como é que fica? Bom, enquanto isso, a palavra de Deus, e de uma forma especial o apóstolo Pedro, nos traz algo para nos dar esperança e fortalecer a nossa fé. Na sua segunda epístola, Pedro diz o seguinte: que Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, podendo escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nossa, grandiosas e preciosíssimas promessas dadas por Deus. Olha, gente, a Bíblia tem promessas divinas capazes de fazer com que eu e você nos participemos da natureza divina. Isso não é pouca coisa não, viu? É algo fantástico poder participar da natureza divina. Como é que é isso? Eu, quando comecei a frequentar a igreja, logo depois de batizado, a gente usava muito esse negocinho aí. Vocês lembram disso daí? Caixinha de promessa. Acho que eu não tenho mais, isso tem ainda. Não? A gente, no pôr do sol, de sexta para sábado, de sábado para domingo, sempre tirava um para ler. Agora a gente ainda não usa mais isso, mas a Bíblia, gente, é mais ou menos como essa caixinha de promessas. Tem muitas promessas, preciosas e grandíssimas promessas de Deus para nós, que nos ajudam a escapar da corrupção, da concupiscência que há no mundo. Quando você lê essa palavra concupiscência, a gente não escuta essa palavra no dia a dia, né? Concupiscência. Vocês sabem o que é isso?
significa forte atração. Uma coisa que puxa gente. E há 3 áreas onde nós temos uma forte concupiscência. A concupiscência da carne, e eu sinto dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós recebemos uma herança genética de Adão e Eva, que é a natureza pecaminosa. Sabe o que eu e você precisamos fazer para ser pecador? Nada, basta nascer. Há também a concupiscência dos olhos. É essa tentação constante, e hoje o mundo sofre mais ainda, com o advento da internet e do mundo virtual, né? Com as imagens que Satanás constantemente domina e bombardeia os nossos olhos para nos afastar de Deus e afetar a nossa fé. E há também a soberba da vida. Nós corremos um sério risco de fazer como os insensatos, tentar viver como se Deus não existisse. As promessas de Deus são para nos livrar disso daí. Vejamos algumas dessas promessas. Eu gostei dessa imagem aqui. Lá no Salmo 145, 12, o salmista diz o Senhor: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Meu irmão, minha irmã, como você vê quando você está orando? Você vê assim, mas como realmente é? Quando você ora a Deus com fé e invoca a Deus, perto está o Senhor de você. Isso não é uma promessa extraordinária? Agora tem uma promessa aqui que eu tive dificuldade de entender. É essa que Paulo escreveu em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplica, junto com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições a Deus, e a paz de Deus, que excede todo pensamento, guardará os vossos corações e as vossas faculdades mentais por meio de Cristo Jesus. Espera aí, orar, suplicar e agradecer em tudo? Tem situação na vida da gente que não dá. Não dá. Tem situação que a gente não entende, mas será que funciona isso? Ah, Paulo, é muito fácil para você escrever isso daí. Quero ver você viver isso daí, Paulo. Pois eu vou contar para você, para Paulo funcionar. Vejam bem, 11 anos antes de Paulo escrever isso, Paulo e Silas estavam em Filipos, e tudo estava dando errado para eles. Foram presos, acusados injustamente, açoitados, acorrentados num tronco, cercados de malfeitores, e o que eles fizeram? Deram graças e louvaram a Deus. E vocês sabem o que aconteceu. Veio o terremoto, os livrou de lá, nenhum preso se perdeu, o carcereiro se converteu, a família do carcereiro se converteu. Funciona. Não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher, Santa Mônica, a mãe de Agostinho. Mônica de Hipona orou 33 anos pela conversão do seu filho Agostinho, um dos pais da igreja. Quanto mais ela orava, mais o filho se depravava. Até que após 33 anos, Agostinho se converteu e se tornou um dos pais da igreja. Embora haja alguns aspectos na teologia de Agostinho que dá para você discordar, ele realmente foi muito importante no início da igreja cristã, na segunda fase da igreja cristã, após a morte dos apóstolos. Essa mulher eu aprendi a admirar, Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley, os fundadores do metodismo,
que avivaram o cristianismo no século XVIII. Essa mulher foi uma cristã extraordinária. Sabe quantos filhos ela teve? 17 filhos. E todos se tornaram cristãos atuantes. A casa de Susana era muito pequena. E quando ela precisava orar, ela punha um pano sobre ela. Ela se cobria com um pano. E orava por cada um dos seus filhos para não ter, e esse pano é para não ter a atenção dividida. E todos os seus filhos estiveram firmes na fé. E você saiba o seguinte, que a maioria dos pioneiros da igreja adventista vieram do metodismo, que foi o avivamento dos filhos de Susana Wesley. A senhora White conheceu a Jesus na igreja metodista, e muitos dos métodos da igreja adventista nós temos como herança da igreja adventista. Eu gosto muito dessa frase de Susana Wesley: o verdadeiro fim da pregação é endireitar a vida dos homens e não entulhar suas cabeças com especulações inúteis. Nunca foi tão apropriada essa frase em nossos dias. A gente tem escutado cada especulação inútil, gente ocupando um púlpito, falando cada besteira, né? E não é esse o propósito da pregação, é endireitar homens e mulheres, é para pregar a palavra de Deus mesmo. Olha o que a senhora White diz aqui: as orações que em particular dirigis em cansaço, tem dia que você está cansado de orar, em provação, está sendo provado, você não entende, Deus responde, nem sempre segundo a vossa expectativa, mas sempre para o vosso bem. Deus sempre age para o nosso bem. Todos nós temos tido experiências extraordinárias de orações atendidas. Às vezes Deus atende a gente de imediato. Eu sei que vocês devem ter tido experiências semelhantes a minhas, ou melhores do que a minha. Mas eu tenho tido essa experiência de ter orações atendidas. Recentemente, trabalhei com uma família, uma das moças, ela vinha do espiritualismo baixo, e o inimigo se apossava dela, e eu dava estudo bíblico, e o inimigo tentava se apossar dela, e orava, e o inimigo saía. Aí veio a mãe dela, aí as duas se converteram, a filha se batizou, depois a mãe se batizou, depois a mãe caiu numa armadilha de Satanás. Satanás não havia desistido, e lá vamos nós orar por ela. Graças a Deus ela saiu da armadilha e voltou para a fé, está firme lá. Mas na luta, tem conseguido respostas de orações assim extraordinárias. Mas quanto mais eu oro pelos meus mais familiares, mais eles se mostram indiferentes. Tenho uma filha que está fora da igreja, um primo que é como se fosse um irmão que está fora da igreja. Eu oro por eles e parece que quanto mais eu oro, mais eles indiferentes ficam. Por quê? Porque tem coisa que Deus me atende e outra não atende. Outro dia eu estava indo fazer uma visita e ouvi uma voz: não vá nessa casa, vá na casa de fulano. Eu falei: esse é fruto da minha imaginação. Vá na casa de fulano. E eu fui na casa de fulano. Cheguei lá, quando o fulano me viu, começou a chorar. Eu falei: o que você está chorando? É que eu tinha acabado de fazer uma oração agora. Se Deus se importa comigo, você ia aparecer aqui agora, porque eu tenho um problema para ser resolvido.
E nós resolvemos o problema dele. Mas por quê? Porque quando fala, eu oro pela minha filha, pelo meu irmão, Deus não responde. Por quê? Porque atende dos outros e não atende a minha. Porque eu oro pelos outros e dá certo e a minha não. Você já passou por isso, meu irmão, minha irmã? Já? Nós temos que ser práticos. E eu vou dizer para você que eu fiz essa pergunta para Deus. E Deus me acalmou com o Salmo 37. Ai, como nós gostamos do Salmo 37, né? Leia, meu filho, o Salmo 37. Eu fui lá. E a gente conhece o versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Mas Senhor, eu tenho feito isso. Eu entreguei para o Senhor, tenho confiado no Senhor. Filho, leia o versículo 7. Não é só o 5, leia o versículo 7, que diz lá no versículo 7? Além de entregar o caminho do Senhor, confiar nele, o que mais? Descansa no Senhor e espera nele. 4 verbos. Entregar, confiar, descansar e esperar. Gente, descansar e esperar nessa época onde todo mundo vive apressado, onde a gente quer resolver tudo rapidamente, não é tarefa fácil. Até que a gente confia em Deus, até que a gente entrega, mas esperar e descansar, esperar a hora de Deus, descansar que Deus está cuidando, não é tarefa fácil. Nessa manhã eu quero estimular você a aprender nesses dias de correria, a descansar e esperar em Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu abri o meu coração aqui para vocês. Mas eu sei que tem muitos de vocês aí que está passando por situações semelhantes ou piores do que a minha. Descanse e espere. Descanse e espere. Entregue, confie, entregue, descanse e espere. Deus vai agir no momento certo, da hora certa, do jeito certo. E se a gente não ver em vida, na glória nós vamos ver o resultado de tudo.